ok? Olá pessoal, você que está aí no podcast Falando de Varejo com Armelin, mais uma vez estamos aqui trazendo novidades, informações importantíssimas para o nosso varejo. Hoje vai ser um dia super especial, nós estamos aqui com uma super convidada, uma mega profissional, para falar de um assunto que no mínimo deve estar preocupando aí os seus diretores, gerentes, os dirigentes de um modo geral. Quando falamos da NR1, parece ser uma coisa assim muito fora da casinha, mas de verdade, NR1 já existe há muito tempo, né? Nós já deveríamos estar acostumados já com essas leis, com essas normas, que é uma forma de proteger o nosso colaborador. A NR1 que sempre teve uma ênfase, né? Sempre foi focada na parte de riscos, né? Seja do ambiente, do trabalho, químico, acidentes. E hoje a NR1 só acrescentaram 3 palavrinhas, né? Que agora nós também temos a responsabilidade pela saúde mental do colaborador. Eu, particularmente, Celso Armelin, eu acho que nem precisaria ter uma lei para falar sobre isso. Mas se isso te incomoda, nós vamos falar hoje aqui sobre esse assunto, mas com uma visão diferente. Eu não quero falar sobre a lei, eu quero falar sobre as regras e como nós podemos usar dessas regras para melhorar o nosso varejo. A Armelin sempre trouxe essa visão para o varejo, né? Porque o nosso slogan é exatamente isso, né? É a evolução do varejo melhorando a qualidade de vida para as pessoas. Então a NR1, falando da responsabilidade pela saúde mental do colaborador, na Armelin ela já existe desde sempre, né? Nós sempre tivemos essa preocupação com as pessoas que nós estamos trabalhando. Mas vamos falar disso de uma forma assim muito mais evoluída. E hoje eu estou trazendo aqui uma convidada super especial, uma profissional que ela vai fazer a sua apresentação agora. E vocês vão se surpreender aí com muitas informações e muita coisa boa, né, para a gente pensar, repensar sobre o nosso comportamento quando fala de trabalhar com pessoas. Eu tenho falado aí nos nossos podcasts que 80% do sucesso da nossa empresa ela está na gestão de pessoas. Tá? E eu não encontrei alguém que fala assim que isso não é verdade. Até porque as empresas que nós trabalhamos, as empresas por onde nós percorremos, o que nós estamos encontrando? Empresas de sucesso com pessoas saudáveis. Né? E saudável eu estou falando do quê? Estou falando de mente, eu estou falando de respeito, eu estou falando de cuidar do outro. E hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo jóia, Celso. Seja bem-vinda ao podcast da Armelin, falando de varejo. É um momento que nós temos aqui na empresa para poder levar para o varejo ideias, conceitos de pessoas que estudam, né? Estudam pessoas que profissionais como você, que está sempre trazendo melhoria aí para o nosso segmento. E é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, Andréia. Nosso prazer é meu. E assim como eu falei para a tua equipe agora, eu estou super ansiosa, empolgada, animada para estar aqui com você. E fazer o podcast com você é uma responsabilidade muito grande. Então, eu fico muito feliz de eu ser uma das suas convidadas, ser apresentada como uma pessoa pronta e preparada para estar aqui no teu podcast. Isso tem um significado muito grande para mim. Porque eu também sou admiradora do teu trabalho dentro do varejo e um dos motivos que me fez estar feliz de estar com você, de querer estar com você, é porque, como você, eu também me preocupo com a educação profissional do mercado, que hoje eu acho que está tão carente e a gente está fazendo uma troca muito injusta do conhecimento com o outro, né? Muitas vezes, por mais que a gente tenha conteúdos gratuitos como esse, que vai chegar para as pessoas, a gente precisa melhorar a qualidade do gratuito que chega. Então, é muito gratificante para mim estar aqui com você. Obrigada. Legal. Eu que fico muito feliz.
André, mas fala para nós quem é a Andréia, fala um pouquinho da tua experiência para o público aí, para eles saberem, né? Esse talento todo aí, da onde que a André veio. Conta um pouco para a gente. Mas olha, eu vou falar para você que você já chegou nesse podcast desafiando, né? Porque eu fiquei sabendo que você ia falar da gente, é tão desafiador, né? Eu gosto de dizer que eu sou a mulher brasileira com muito orgulho. Sou mãe do João Ricardo, amo morar em Santa Bárbara do Oeste, tenho a alegria de ser esposa do Ricardo. Eu trabalho e vivo hoje através de mentorias. Então, eu aplico programas de mentoria num ambiente corporativo, porque eu acredito na educação empresarial. Então, já escrevi 3 livros, agora eu vou escrever o meu livro solo, né? Eu estou escrevendo um livro sobre liderança, né? A minha ideia de liderança vem do sentido de liderança educadora, e a minha formação acadêmica é da administração, mas eu sou apaixonada por pessoas e o comportamento. Então, eu estudei ao longo desse tempo, eu estou com 53 anos e eu estou sempre estudando a respeito do comportamento. Então, a área da psicologia, da psicanálise, da neurociência, as ciências que estudam comportamento são do meu interesse, eu venho estudando há muito tempo sobre ela, para que a gente possa transformar o mercado corporativo num mercado com mais resultado através de pessoas. Mesmo numa era onde a gente fala sobre a inteligência artificial, a inteligência humana é a grande provocadora da prosperidade no mundo. E eu acredito num mundo melhor através de pessoas. Então, hoje eu trabalho com mentorias corporativas e o meu foco é em gestão, liderança e vendas, porque uma empresa linda, maravilhosa, que não vende, não vai para lugar nenhum. É verdade. Oh, que legal, gente. Olha quanta informação nós vamos trabalhar hoje aqui, hein? Ô André, você tem acompanhado, né, essa preocupação, né, falando do varejo, que é o nosso segmento, com relação à NR1, e a NR1 ela está trazendo essa proposta que, por enquanto, ela está num processo educacional, ela vai ser validada, e aí a coisa é para valer provavelmente a partir de setembro, era para acontecer em maio, deve acontecer a partir de setembro. Mas o que nós vamos falar não é questão da lei. Eu estava conversando com você, André, você me contou uma passagem na tua vida onde você estava falando do quanto você se dedicava a uma empresa que você trabalhava, né? E conta um pouco para a gente dessa experiência, porque isso tem muito a ver, né, com a questão da saúde mental, né? Como é que foi esse episódio seu nessa empresa? Você fala da virada de chave. Da virada de chave, exatamente. Da virada de chave. Então, eu já trabalhava eu trabalhei numa empresa por quase 2 décadas. E era uma dedicação, assim... Eu realmente, em tudo que faço, eu sou extremamente dedicada. Eu não sou uma pessoa que vai entregar no meio. Ou entrego tudo, ou eu acabo não me envolvendo para a entrega. E isso, para mim, sempre foi em todas as áreas da minha vida. Família, profissão. Nessa empresa, eu era apaixonada pelo que eu fazia e era apaixonada pela empresa, pelas pessoas daquele lugar. Para mim, era um ambiente, era a extensão da minha casa, era a extensão da minha família. E um dos sentimentos que sempre me moveram é o sentimento da gratidão e da compaixão. Então, naquele espaço, eu me sentia inteira, porque eram as 2 coisas que eu entregava, compaixão e a gratidão. Só que eu não percebi, e não percebi mesmo, que no meio de tanta dedicação, eu estava deixando um outro lado desequilibrado, que nunca foi uma opção para mim, que era a minha família. A minha família nunca foi uma opção. Se você falar assim, olha, você vem no podcast ou você cuida da sua família? Eu vou cuidar da minha família. Só que naquele momento, o envolvimento com o trabalho, ele estava tão intenso e a própria pressão por resultado do trabalho, ela era tão presente que eu não me dei conta que para cumprir as exigências
E para entregar no nível que eu entregava, outro lado estava ficando para trás. E nós temos um amigo em comum, que é o Moraes, inclusive já teve nesse podcast Moraes, aqui. Moraes. Ele é e sempre foi um mentor para mim. Ele foi meu professor na faculdade. O Moraes, quando me encontrava, ele falava para mim: Andréia, você está com burnout. Andréia, você não está bem. Tua saúde mental não está bem. Você precisa rever isso. E eu não revi. Até que eu sofri um acidente. E esse acidente, ele poderia ter me deixado tetraplégica, né? Porque eu tive uma vértebra no pescoço quase atingida. Por 1 ano e meio, eu não podia pegar o meu filho no colo, eu não podia pegar peso mais do que 1,250 kg. E aí, mesmo assim, eu me lembro de trabalhar, colocar um colchonete do lado da minha mesa, deitar e ficar com o celular viva voz, controlando, cuidando da empresa. Não porque eu não acreditava na minha equipe, mas porque era a extensão do quem eu achava que era. E aí continuei fazendo aquilo. E aos poucos eu fui percebendo que aquilo não estava correto. Então eu comecei a traçar outros planos para mim, encontrar outros planos de equilíbrio. Fui num psicólogo, percebi que eu estava de fato com burnout, e aí tracei o meu plano de transição de carreira e fiz a transição de um jeito suave, encontrando nessa transição aquilo que eu faço hoje. Porque a minha formação, antes do bacharelado, na época, não sei se você se lembra, hoje a gente fala de ensino médio, né? Sim, era o nosso colegial. Verdade. Eu fiz o magistério e eu sempre quis dar aula. E aí eu fui encontrando essa vertente do meu coração na dedicação do que eu fazia com o que eu faço hoje, que é a mentoria. Então, eu posso dizer para você assim, que quando eu olhei para o meu trabalho e coloquei o trabalho no lugar do trabalho, a família no lugar da família e todas as outras coisas que formam a qualidade de vida, eu encontrei minha saúde mental. Mas eu reconheço que como eu lá atrás, há 14 anos atrás, esse momento de transição aconteceu antes disso, né? Aconteceu, tem uns 17 anos que eu comecei a fazer essa transição, faz muito tempo. Mas mesmo tendo passado tanto tempo assim, eu ainda hoje, principalmente nos programas de mentoria, encontro as pessoas muito, muito, muito desconectadas com outras áreas da vida. Quando elas têm muito sucesso, elas estão totalmente focadas no trabalho. E aí, quando você pergunta sobre a área da família, elas estão muito na superfície, não na profundidade. Quando você pergunta sobre qualidade de vida, elas não sabem identificar e separar uma coisa da outra. Então, eu acho que a liderança de hoje é a liderança de ontem que não foi preparada para levar as pessoas com propósito no trabalho e a consequência de você viver uma vida de propósito no trabalho é a qualidade de vida, é a saúde mental. Que bacana isso, viu? A liderança de hoje é a liderança de ontem que não foi preparada. Muito bacana. Isso dá uma chamada aqui no nosso podcast, né? Agora, André, quando você fala dessa exaustão, né, e você, com o tempo, você foi percebendo isso, né? Uhum. Não da melhor forma possível, né? Mas porque o que a NR1 está questionando é exatamente isso, né? Até onde o seu líder também percebeu que você poderia estar fora do contexto, né, por essa exaustão, né? Porque essa é uma preocupação e é o que nós estamos passando para o nosso público, né? Eu tenho uma frase que é muito forte dentro do varejo, que eu falo muito isso nas minhas palestras, né? Que eu digo assim, que eu vou fazer a minha parte muito bem feita e se você não fizer a sua, eu faço a minha e faço a sua também. E se ele não fizer a dele, eu faço a minha, eu faço a sua e faço a dele. Até um amigo meu falou assim, nossa, eu vou processar você por... como é que fala? Assumir cargos. Acúmulo de função? Acúmulo de função, né? Acúmulo de função. Eu falei assim, não, mas eu não estou falando de acúmulo de função. Na verdade, eu estou falando de uma determinação. Né? Eu não vim aqui para ser o mesmo, eu vim aqui para ser melhor. Né? Eu vim aqui para apoiar as empresas, para apoiar as pessoas. E eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer uma empresa ser melhor, fazer as pessoas serem melhor
trabalhando de forma medíocre, né? Eu preciso dar o meu melhor. E esse dar o meu melhor, a gente não percebe, às vezes você está ultrapassando a linha da normalidade, né? Ou seja, é onde você descobriu essa situação toda que você foi cuidar. Agora, essa preocupação da liderança, né? Eu tenho vários colaboradores dentro do supermercado que são pessoas assim, extremamente dedicadas. Eu tenho muitas Andréias dentro do varejo. O que eu não tenho são líderes percebendo que essas Andréias elas estão ultrapassando a linha, né, do normal. E eles estão dando assim o máximo deles. E vai chegar uma hora que isso vai explodir. Sim. Né? Você teve esse apoio ou não quando você passou por essa fase? Se você me permite, eu vou responder a tua pergunta e vou te dar um sinal do que eu acho que é o que está acontecendo e que é um reflexo já de décadas. Não, eu não senti esse apoio, mas eu vou em defesa aos meus líderes daquela época, porque eu não senti esse apoio porque eu também não falei a respeito. E eu não senti esse apoio porque os meus líderes não estavam preparados para perceber o que acontecia comigo. Perfeito. Os líderes, e ainda hoje, porque, poxa, eu vivo de mentoria, então eu toda semana, de segunda às vezes a sábado, eu entro de manhã e saio muitas vezes à noite de várias empresas, porque a mentoria hoje, ela me tirou de uma empresa, mas ela me colocou em várias. Então, eu tenho vários mentorados hoje, e aí eu posso te dizer que de vários segmentos a mesma coisa acontece. Estou te dizendo isso para você entender que não é só no varejo que acontece, é no ambiente humano. Quando eu sofri e tive esse problema, o meu líder ele tinha um desafio para resolver. Ele tinha uma empresa lucrativa para manter. Ele tinha uma pressão de vendas para entregar e o líder dele tinha uma empresa para gerir. Tinha um CNPJ para fazer a gestão. Então, lá em cima, no topo da cadeia, existe uma pressão muito maior por pagar impostos, por manter a empresa lucrativa, por ser uma empresa que paga folha de pagamento. Imagine uma empresa de 100 pessoas. Cada pessoa que está ali recebendo salário alimenta 3 bocas, em média. Então, o dono de uma empresa, ele é responsável não só pela sua família, mas por 300 famílias. Então, essa pressão que vem do topo da cadeia, do topo da pirâmide para a base, ela é muito forte, focada em eu tenho que dar certo, eu tenho que pagar a conta. Se você perguntar para qualquer pessoa que está aqui nos assistindo e perguntar para eles o que te motiva no trabalho, eles vão rir e vão falar o sextou, que graças a Deus tem a sexta-feira para aliviar a tensão, e os boletos para pagar. O dono não é diferente. Então, o que acontece? Sobre esse aspecto, a liderança ela é tão pressionada por um resultado imediato, ou às vezes é o resultado de resolver um problema emergencial que não foi planejado, porque as empresas pecam por falta de planejamento, que eles não dão conta de que estão administrando pessoas. Então, não, meu líder não percebeu, assim como eu não percebi, mas ele não foi o único culpado. Eu não me vitimizo e nem vitimizo a ele. Eu acho que isso estava no contexto de que faltou nos educar e faltou a gente ser chamado e convidado a olhar para essa saúde mental. Mas tem um dado importante para passar para o teu público, que poucas pessoas sabem disso. A Gallup é uma instituição americana que faz um estudo, se eu não me engano, desde 2005, ela vem estudando a produtividade global. Global porque ela estuda em todos os continentes. Se fosse só em alguns continentes, seria mundial. Em 2005, que foi um trabalho, uma pesquisa grande que a Gallup fez, o que ela descobriu no ambiente de trabalho? Ela descobriu que a cada 8 pessoas que trabalhavam, 2 eram engajadas, uma era engajada, uma era Andréia, as outras 7 não. Só que dessas 7 que não era a Andréia que você está falando e não era o Armelin, 4 dessas pessoas eram altamente desengajadas. Agora vamos entender então que nós temos 3 níveis.
O engajado, o desengajado e o altamente desengajado. O engajado é aquele que tudo que você precisa e você tem dúvida que alguém vai entregar, você pede para ele. Então, você sabe que ele está sobrecarregado, mas você, como líder, fala, ainda bem que tem ele, ainda bem que eu tenho o Celso Armelin, ele vai fazer para mim. Porque ele faz o dele, o do outro e o meu. Então, Perfeito. aí, para quem que ele está dando atenção? Para os altamente engajados. Quem que são os altamente engajados? E é deles que os donos de empresa estão com medo na NR1. São aqueles que vão no cafezinho e falam, você viu o Celso hoje? Está de camisa branca. Ah, vá. Você acredita? Aposto como ele está de camisa branca, quer agradar o chefe. Aposto que ele está de camisa branca por isso, por aquilo. Mas você viu a caneca dele? Você viu como ele pôs a água? Ah, não acredito. Você percebeu que ele não parou de olhar para o celular? Então, o altamente engajado, altamente desengajado é aquele que não só não é engajado, como desengaja o outro. Perfeito. Aí, o que o líder vai se preocupar? O cara que está no verde produzindo pra caramba, o dele e o do outro desengajado e altamente desengajado, ou ele vai se preocupar com aquele que dá trabalho? Aí eu desafio a tua audiência, que é líder, pensar o seguinte: no dia de ontem, em quem eu mais pensei, com quem eu mais me preocupei, quem usou mais o meu tempo? Aquele que falta o tempo todo, aquele que toda hora eu ensino e não sabe o que está fazendo, aquele que eu sei que está falando mal de mim quando eu saio, aquele que provoca o outro a pedir férias no mesmo dia que ele, aquele que traz o atestado falso, aquele que fala que está com uma dor quando ele quer ir numa festa, ou ele está preocupado com aquele que está trabalhando, ou com o desengajado que ainda está na linha amarela e pode puxar para cima. Então, a NR1 ela traz uma discussão que ela é oculta e invisível. É o desejo de fazer e prestar um serviço mais humanizado na empresa, mas o medo de você ser pressionado a fazer isso e agora por uma consequência financeira. Entendeu? Então, eu acho que essa discussão da NR01, ela tem dois âmbitos para a gente pensar. A preocupação do burnout, mas como a gente avaliar de verdade, de uma forma construtiva, como socorrer o ambiente da liderança e do liderado. Muito bem. Que bacana, gente. Andréia, eu tenho falado muito sobre essa preocupação, né, com a qualidade de vida. E me preocupa muito quando eu vejo o desequilíbrio, né, entre o profissional e o pessoal. Né? Quando você falou, eu posso cuidar da minha família, eu posso cuidar do meu trabalho. Não, vou cuidar do meu trabalho. Você sentiu isso, né, nessa ocasião da virada da chave, né, o quanto isso faz diferença. Né? Sim. Eu falo muito isso para o varejo, que tem que ser prazeroso ir para o trabalho. Sim. Mas tem que ser prazeroso voltar para casa. Sim. Eu vou para o trabalho focado nas determinações, né, no meu planejamento, mas dentro do meu planejamento já está incluso o meu retorno, que é cuidar da minha família. Né? Sim. Isso faz toda a diferença, né, Andréia, para o profissional. Né? Para mim faz. Eu acho que a gente está vivendo um dos melhores momentos que a humanidade poderia ter. Eu escuto muitas pessoas falar, nossa, o mundo não vai melhorar. Eu não acredito nisso. Eu sei que eu estou numa lista muito diminuta de pessoas que acreditam que o mundo pode ser um mundo melhor. E eu sei que eu estou numa lista de uma pessoa que acredita que a gente está vivendo o melhor momento da humanidade. Por quê? Porque a gente olha à nossa volta e nós só falamos sobre as desgraças alheias das coisas ruins. Nós somos aqui no Brasil, particularmente, nós somos muito apolitizados. A gente se sente politicamente envolvido, mas, na verdade, nós somos muito partidários. Então, eu vejo que hoje a gente está discutindo, está trazendo muita baila as nossas opiniões. Só que a gente não está sabendo discutir isso de uma maneira construtiva, então a gente vai criando pequenas tribos. Só que essas tribos, quando elas se envolvem discutindo construtivo, elas estão fomentando algo bom. Então, você nunca se ouviu falar tanto sobre alimentação saudável. Você nunca ouviu falar tanto. Quando que um filho seu diria assim, eu quero ser psicólogo, e você diria assim, vai, estuda psicologia que você vai ser bem-sucedido. Hoje, depois você mesmo conta, né? Mas você é um exemplo do que
essa mudança de mentalidade traz. Então, hoje, bem-vindo à era onde os profissionais psiquiátricos e psicólogos são bem-vindos. A gente nunca, faz tempo que nós não falamos sobre uma cultura saudável. E aí eu vou dar um exemplo para você. Nós brasileiros somos privilegiados por vivermos a era do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele trouxe para a nossa visão, para o nosso ambiente, uma estética mais... Uma estética suave, uma estética leve, uma estética disruptiva com aquela estética colonial. Eu lembro de uma vez ter lido que a beleza para o Oscar Niemeyer estava na silhueta. Por que eu estou trazendo isso? Porque é um momento de cultura. E a gente está falando hoje de um mercado que valoriza designer de interiores, a gente está falando de pessoas que valorizam arquitetura. Por quê? Porque nós estamos buscando melhorar, encontrar beleza nas coisas, harmonia nas coisas, mas a gente não está sabendo fazer isso. Essa harmonia que a gente está procurando buscar na música, eu nunca vi, a gente está vivendo uma era nostálgica, da década de 80, da década de 60. Por quê? Falta da poesia, da boa música, porque a gente está precisando dessa harmonia. Só que a gente não está sabendo, de novo, como encontrar isso. Então, eu acho que no ambiente do trabalho, a NR01, ela vai trazer essa proposta. Ela vai trazer para as empresas esse olhar mais colorido para as coisas. Porque tem muitos programas que a gente vai poder fazer a partir da empresa que as pessoas vão levar para casa. Por exemplo, existem empresas hoje que fazem o dia do Pet Lovers. Então, as pessoas que não estão conseguindo mais se amarem nos relacionamentos vão ter a oportunidade de demonstrar esse amor no pet. A conversa a respeito daquele pet. Antigamente, eu sou de uma família, meu pai teve 13 filhos. E eu sou de uma época onde as famílias tinham muitos filhos. Eu tenho um filho. E quando alguém me pergunta, você só tem um filho? Eu falo, graças a Deus eu tenho um, porque eu poderia não ter nenhum. Imagina. Então, a gente, na minha geração, nós tivemos muito distanciamento de diálogo de família. E esse momento a gente está vivendo uma geração onde o pai tem que voltar para casa e cuidar do filho. Ele é cobrado por isso. Ele não sabe fazer isso. A geração anterior não ensinou isso. Então, eu ainda tenho lares com desconstrução social que o trabalho pode ajudar. Porque pensa comigo, Celso. O dia tem 24 horas. Se você dorme 8 horas, quanto te sobra? 8, 9 horas você está no trabalho. 10, 12 horas está no trabalho. Um terço da tua vida você passa dormindo, outro terço trabalhando. Quem tem a oportunidade de construir um mundo melhor? O ambiente de trabalho. Então, o que eu acho que as empresas podem fazer nesse momento é sair dessa exigência política e fazer a sua parte como ela sempre fez. Porque o nosso país, graças a Deus, é o que é pelo setor privado. O setor privado é engajadíssimo em transformar o país num país emergente. Não que não tenha ótimos políticos e nós não tivemos já ótimos governantes. Mas eu acho que aqui, no teu espaço, é legal a gente reconhecer o setor privado. Então, o setor privado pode, de repente, olhar para dentro de si e começar a questionar. Como eu posso ensinar o meu colaborador a voltar para casa e a coisa boa que ele encontrou aqui, ele leva para casa? Como eu posso fazer esse papel? Porque o cara que está bem em família, ele produz melhor. Mas o cara que está mal em família, ele vai para o cafezinho falar mal dele, da família e de todos à volta. Então, não sei se para muitos que estão ouvindo isso faz sentido, mas para mim faz. Com certeza. E é no que eu acredito. E eu tenho batido muito nessa tecla, né? E, inclusive, eu falo muito para os donos de empresa, principalmente para os gerentes, né? Quando eu vejo um gerente trabalhando 12, 14, 16 horas numa loja, eu vejo profissionais, para você ter uma ideia, André, que eles saem do trabalho às 17 horas, por exemplo, e eles ficam na empresa até às 20 horas. Mas fazendo o quê? Não, ele não quer ir embora. Ele tem uma dificuldade para voltar para casa. E aí vem aquela pergunta, né? Qual é o motivo por você não querer ir para casa?
Exatamente. Uma coisa é eu ser dedicado ao trabalho, outra coisa é eu não ter esse equilíbrio. De repente, eu tenho um problema dentro da minha casa que me afasta da família e me joga para dentro do trabalho. Mas isso não é produtividade, isso é fuga. Exatamente. Eu fujo dos problemas trabalhando. E eu, como empresário, eu preciso olhar para o meu colaborador e perceber o quanto isso pode estar prejudicando a saúde mental dele. Eu tenho feito algumas avaliações com relação ao NR1 e eu entendo que o governo está fazendo essa alteração. Num primeiro momento, ela surgiu em função de alguns números. Sim. Nós nunca tivemos tantas pessoas afastadas, por problemas mentais, depressão, ansiedade. Isso tem um custo. Suicídios. Suicídio. E isso para o governo tem um custo bilionário. Exatamente. E o governo está trazendo isso para a nossa realidade, dizendo o seguinte: olha, eu preciso que vocês dividam comigo essa responsabilidade. Sim. Por exemplo, quando você fala da NR1 voltada para a segurança no trabalho, nós estamos dizendo o seguinte: se você não oferece um EPI adequado, que é por lei, para o teu funcionário, ele sofre um acidente, e aí ele afasta e o governo paga para ele ficar 1 ano lá sem trabalhar e tem que pagar. Tá bom, o que ele está dizendo? Bom, então se você afastar por negligência da sua empresa, por um EPI, então você vai ter que arcar com essa responsabilidade do pagamento. Quando a gente fala da saúde mental, nós estamos indo em algo muito sensível, muito sensível para falar muito intangível para você pontuar. E aí a gente começa a discutir também, dentro dessa questão da saúde mental, o quanto nós podemos trabalhar para que não tenhamos um ambiente tóxico. É pesado essa palavra, mas isso tem trazido grandes dificuldades. Eu comento isso às vezes para o pessoal, os profissionais do RH, quando eles dizem assim: eu não consigo contratar pessoas para trabalhar na minha empresa. Então, assim, está muito difícil contratar. E eu tenho questionado, porque a pergunta que eu jogo de volta para eles é: está difícil contratar ou está difícil reter? Porque contratar eu dependo de buscar no mercado, se tem pessoa disponível. Agora, reter, eu dependo da saúde mental do meu colaborador. Por que as pessoas não querem trabalhar comigo? E é interessante que algumas pesquisas, Andréa, que nós fazemos de clima organizacional, o que a gente descobre? Que é muito comum. As pessoas, elas gostam da empresa, elas não querem trabalhar com você. E quem é esse você? É o líder de ontem que não foi preparado, que é como você disse. Exatamente. Dificuldade, Quando você fala dos jovens, seu filho, meu neto, minhas filhas, fala assim: mas o que você pensa dos jovens de hoje? É uma cambada de vagabundo, ninguém quer nada com nada, não tem interesse. Eu falei: gente, isso não é verdade. As minhas filhas, elas querem ir para o cinema, elas querem ir para o teatro, elas querem fazer academia, elas querem viajar e elas querem trabalhar. E aí, como é que nós fazemos isso? E assim, por que eu quero ir embora? Porque as pessoas, elas estão mais sensíveis a esse ambiente. Quando o Celso ele sentia que o ambiente não estava legal, ele desconsiderava aquilo, a Andréia, e vamos para cima, e vamos trabalhar. Até que chegava no limite, que você falava: gente, eu não estou bem, porque eu estou... não dá para ser herói todo dia, Só que eu estou percebendo que esses jovens, eles têm uma visão diferente, Tipo, isso não está me fazendo bem, então para. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei fantástica, que diz: quando você pega o trem errado, desce na próxima estação, porque senão a volta fica mais cara. Sim. E tem muita gente descendo já na primeira estação, depois que ele pegou o trem. Ou seja, comecei a trabalhar na empresa, 2 meses depois, falo: não quero mais. Mas eles não querem. Não, porque ele percebeu que ele pegou o trem errado. E aí nós podemos estar falando de um ambiente tóxico. Nossa. Olha, Celso, essa fala sua, ela é tão rica. Quantas horas mesmo vai ser de podcast? Nós temos dias, um dia inteiro. Nós temos a noite toda aqui. Eu diria para a sua equipe fazer o seguinte: marcar esse ponto que você falou e transformar isso num novo podcast, porque você trouxe
na sua fala pontos muito importantes para serem explorados. Pontos que eu diria que são dilemas, ou isso, pontos que são visão cultural, que vem de uma cultura ancestral, e pontos do politicamente correto, e enfim. Então, por onde começar? Deixa eu voltar na questão que quando você começou a tua fala, você trouxe essa questão de a gente tem que contratar porque não fez um bom trabalho para reter, ou a gente tem que contratar porque está crescendo, né? Na verdade, todo dia, Celso, juro para você, é bom que os meus mentorados mesmo que vierem assistir, eu vou reafirmar com eles o que eu sempre digo. Eu não quero ter uma empresa de RH. Porque o que eu recebo de ligação, Andréia, você sabe alguém para a área tal? Você sabe alguém para... Ainda ontem eu recebi 2 pessoas me pedindo gente para trabalhar. Eu quero uma pessoa muito boa no financeiro. Eu quero uma pessoa fantástica no financeiro. E a outra me pedindo pessoas para trabalhar no varejo, de vendedor de loja. Isso todos os dias. Aí, se a gente fizesse para essas pessoas, por que você está contratando? Talvez eles dissessem, porque eu preciso, porque o fulano saiu, porque eu tive que demitir. Aí a pergunta que tem que ser feita é, o que é que você espera dessa pessoa? Porque eu acho que a forma com que a gente descreve o perfil de pessoas que nós queremos contratar é errado. Todas as vezes que um mentorado meu vai pensar em contratar alguém, eu falo, você tem que começar por descrição do perfil, não descrição da tarefa. Porque a tarefa ela é executada por qualquer pessoa. O que uma pessoa faz, qualquer outra pode fazer, agora até a IA. Mas como ela faz, nenhuma outra pessoa pode fazer, nem mesmo a IA. Então, você sentiu falta do que quando essa pessoa trabalhava? O que ela não entregou que você está demitindo? E o que você está buscando na outra pessoa? É o que ela não entregou ou é a tarefa que você gostaria de tirar da frente porque ela está te sobrecarregando? A outra questão é a seguinte: você contrata uma pessoa pelo que o currículo dela apresenta, mas, na verdade, pelo encantamento na entrevista. Então, quando você está conversando com alguém, você se encanta no primeiro contato e contrata. Só que no dia a dia ela tem que fazer entrega de um trabalho que você não está preparado para fazer a integração. Quantas empresas você conhece que fazem boas-vindas para aquele colaborador? Pouquíssimas. Já começa a errar, já errou no perfil, erra na integração. Porque chega, dá o avental, vai para trás do balcão e fatia a carne. É isso aí. Mas ele foi um gênio na entrevista. Mas ali na hora de fazer o atendimento do cliente e fazer a venda, dá para ele uma melhor condição de compra, ele não entrega. Aí você fala, o cliente está reclamando, mas você não integrou. Então, você não contrata uma pessoa pelo currículo. Você contrata se você se simpatiza e se você se apaixona. Mas não sou eu que contrato, mas ela vai trabalhar com você? Eu quero que o RH contrate. Mas não é você o líder? Por que você não quer se envolver? Não tenho tempo. Outro erro. Agora, quer ver o pior? As pessoas entram no trabalho não porque elas querem aquela vaga, não porque elas querem desenvolver o seu melhor. Elas precisam do trabalho. Às vezes não é porque ela tem um boleto para pagar. Às vezes é porque se ela voltar para casa e não tiver um trabalho, ela vai arrumar uma encrenca com a mãe, com o pai, com a esposa, com o marido. Ela tem que estar trabalhando. Porque senão ela vai ser considerada, como você falou, uma pessoa, né, desinteressada pelo trabalho. E mais interessada no videogame, nas mídias digitais e tudo mais. Só que ela entrou pelo trabalho, mas ela não fica pelo trabalho. Então você contrata porque você se apaixona e a pessoa fica não pelo trabalho, mas porque ela também se apaixona. Você fica com essa pessoa porque você confia nela, porque você acaba gostando da entrega e quer que ela fica, e ela fica porque ela gosta de você, do ambiente que ela está trabalhando. Então, a nossa forma de contratar, ela está errada. Ela precisa ser vista. Aliás, no capítulo do livro que eu estou fazendo, que eu estou escrevendo, esse é o capítulo mais denso e, particularmente, o mais desafiador para escrever. Eu já tive que rever ele várias vezes porque ele está se transformando um livro dentro do livro.
Eu fico, cara, o que eu vou tirar desse capítulo que eu acho importante? Quase nada. Então, esse é um ponto que você trouxe e a gente precisa discutir. Por quê? Porque o líder, quando ele não se envolve na contratação, não se envolve na integração, ele se sente obrigado a corrigir um problema que se desenvolve no dia a dia. A pessoa não entrega, ele é cobrado pela entrega daquelas pessoas e agora ele está correndo atrás do prejuízo. Chega um ponto que ele pega tanto no pé e chama a atenção da pessoa porque ela faz errado. Na cabeça dele, ele está dando feedback, e na cabeça daquela pessoa, ele está sendo chamado a atenção. Que pé no saco trabalhar numa... Desculpa pelo... É verdade. Né? É A Bruna corta, né, Bruna? É. Que chato trabalhar numa empresa que todo mundo só olha para mim e me diz o que eu não faço, que nunca o que eu faço tá bom. E aí, para o líder, isso é um feedback, mas para aquela pessoa, isso não é feedback. Isso é pegação no pé. E é interessante esse ponto que você está pegando aí, e eu falo muito desse reconhecimento no varejo, né? Que muitas vezes eu, profissional, trabalhando dentro do supermercado, desde os meus 14 anos, eu gostaria muito de ter recebido um feedback dos meus líderes, mas não precisava ser um elogio. Eu falo muito do joinha, né? A importância do joinha na nossa vida, né? Quando você faz alguma coisa e alguém olha para você e faz o joinha. E esse joinha não custa absolutamente nada, né? Ele é muito fácil de você trabalhar isso. E aí nós temos um outro problema, porque a falta de reconhecimento, ela também é uma forma de trazer de prejudicar a saúde mental do colaborador. Ah, sim. Isso vai atrapalhar muito o desenvolvimento dele, né? E uma coisa eu vou te falar, dando continuidade nessa questão que você está falando, né? Aí você vê como que a tua fala, ela traz um debate gigantesco. Sim. Porque, pensa só, a gente precisa entender que tipo de profissional está trabalhando com a gente. Outra coisa que a gente precisa entender é da onde vem esse profissional, qual é a história que ele traz. Todo ser humano tem por trás de si uma história para contar. Essa história, muitas vezes, é de um abuso, é de violência, é uma história de carência afetiva, é uma história de ausência de uma educação para resiliência, para erro. Então, essa história, e a gente está vivendo um momento muito ímpar na humanidade, que é o encontro de várias gerações. Imagine que hoje a gente está com o Pithecanthropus erectus, com o Homo sapiens e o homem da tecnologia agora do século XXI, todo mundo junto na mesma sala. Então, eu tenho todas as gerações, porque quando a nossa geração, Celso, passou a viver mais, ela passou a entregar mais idade produtiva. Depois da geração, agora essa geração trabalha com o próprio filho, que entrou na escola não sendo reprovado. Lembra dessa política de não reprova? Sim, Aonde que a reprova ensinou essa pessoa a ser resiliente? Aí essa pessoa sai de lá, essa geração, que o pai não quis dar o que o vô dele deu, que era a obrigatoriedade de casar só quando comprasse uma casa, um carro e uma moto. Lembra disso? Lembra que com 18 anos, você chegava para procurar um emprego, a pessoa falava, qual a sua experiência? Com 18 anos de idade, eu, com 18 anos, tinha 7 anos de experiência para apresentar. Meu filho tem 19, embora ele trabalhe comigo desde sempre, desde os 11, né, me ajudando, ele não tinha mesada, tinha que fazer uma troca comigo de alguma coisa. Eu vou dizer para você, ele e todos os amigos estão sendo preparados para o trabalho agora. Ele tem 19 anos. O que eu vou cobrar dele? Agora, pensa bem. Existe a geração dele ainda, porque eu tive ele, eu tinha 34 anos de idade. Agora, existe uma geração que é antes, que deu o que para o filho? Tecnologia, game. Não fica no videogame porque você não vai aprender nada. Aí ele vai para a escola, e na escola ninguém continua não reprovando. Aí ele vai para o videogame e ele aprende a resiliência como? Resetando o jogo e começando de novo. Perfeitamente. Então, essa pessoa chegou para o teu líder agora, aquele líder do supermercado.
Só que o cara do supermercado, ele tem a moça que estudou e não estudou o direito, não passou na OAB no caixa. Então, ela estudou a OAB, ela estudou o direito, mas ela tem aquela pessoa que veio da favela ou veio de um ambiente carente pra caramba e agora é líder no açougue. Agora me diz, como que você faz liderança num ambiente onde você encontra diversidade cultural, diversidade intelectual, diversidade social, diversidade educacional? Onde você encontra o ponto de equilíbrio de todas elas? Num único ambiente, o emocional. Porque nenhuma geração, nem essa agora, está sendo educada para fazer controle emocional, inteligência emocional. Um assunto que psicólogos vão falar, mas Daniel Goleman já traz isso há tantos anos. Desde 1920 a gente vem fazendo as maiores pesquisas sobre comportamento humano. A neurociência começou a descobrir novas áreas de como nós tomamos a decisão agora em 90. É tudo tão recente, você percebe? Sim. E a gente está cobrando e exigindo de uma empresa. Eu tive a semana passada numa empresa que tem 60 anos de idade, mais de 100 funcionários. Qual o maior problema que ele tem? Não preciso nem falar. Geração. Como cobrar resultado, como entregar resultado. Então, a gente está cobrando demais dos líderes e educando de menos. A gente está cobrando demais de cada um de nós e ensinando menos e dialogando menos. Então, o que tem de problema na empresa, tem de problema na família. Falta de educação e falta de diálogo. Aí você vai ver esse problema ser menor reduzido porque tem uma instituição na sociedade que vem fazendo o trabalho dela há anos. É a instituição religiosa. Porque não há um religioso que não esteja fazendo caridade. Não importa a religião. E não tem uma pessoa fazendo caridade que não tenha um senso de compaixão, gratidão, retribuição, contribuição. E aí, essa pequena parcela da sociedade está tentando salvar uma humanidade inteira. Agora, vamos para o setor privado? E se a gente trouxer o aprendizado dessas instituições para dentro da empresa, isso não vira uma NR01? Com certeza, sem sombra de dúvida. E é uma situação que a gente vivencia, quando você fala da religião, né? Essa caridade aí, vamos falar de apostar no outro, né? Porque eu até ouvi esses dias um comentário que eu achei muito interessante, falando sobre a caridade e o egoísmo, né? E quando você faz caridade para você se sentir bem, isso chama-se egoísmo, né? A caridade é quando você faz para fazer o bem para o outro. Sim. Né? Até tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, quando Jesus chega lá para o povo e ele diz para o povo, né, que senti fome, me desse de comer, senti sede, me desse de beber. E o povo olhou para ele e falou assim, mas senhor, quando nós fizemos isso? Isso é caridade. Sim, né? Exatamente. Mas voltando para o ponto da empresa, isso tudo acaba gerando uma falta de estímulo, né? de interesse. E aí as pessoas acabam deixando o trabalho deles porque não acredita mais na empresa, né? Não acredita naquela política. Eu falo muito isso para os meus clientes, né? Nós temos que apostar nessas pessoas. Eu acredito muito no desenvolvimento desses jovens, né? Mudar um pouco essa visão de que essas pessoas elas são diferentes, mas são diferentes para melhor. O problema é que aquele líder que não foi preparado para ser o líder de hoje, ele vai ter muita dificuldade para interpretar isso. Eu vou te dar um exemplo. Ele vai ter responsabilidade para mudar isso e nem sabe o que tem nessa hora. Exato. Mas existem algumas empresas que nós vamos levar treinamento para as empresas, no sentido de educar as pessoas, de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e o próprio líder, ele é contra esse treinamento. Por quê? Porque ele sabe que ele vai começar a trabalhar com pessoas
com uma visão diferenciada. E ele diz, aí eu vou estar fora do negócio, né? Porque trabalhar com pessoas com uma visão diferenciada requer que você também tenha uma visão Sim, diferenciada. verdade. Né? E essa falta de reconhecimento, que nós falamos dentro da NR1, ela também causa um prejuízo para a saúde mental. Né? Sim, E trazendo isso para a nossa realidade, Andréa, nós praticamente fizemos aqui um checklist, né, no nosso bate-papo, porque qual que é a ideia da NR1? Primeiro, nós vamos montar um plano de ação. sim, Para eu montar um plano de ação, eu preciso levantar quais são os pontos que a empresa precisa ser melhorada sim. com relação à saúde mental do meu colaborador. A parte Né? da investigação é muito importante para fazer Isso, isso. por exemplo, eu tenho um cliente muito meu amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, mas ele tem essa visão de que o trabalho para ele não tem dia, hora. Então ele trabalha domingo, segunda, à noite, madrugada. Se ele perdeu o sono, ele liga o computador e começa a trabalhar. E aí, dentro da NR1, fala de você tirar o sossego do outro. Sim. Então, no domingo, por exemplo, ele fica mandando informação para o gerente dele. Uhum. O seu estoque não está legal, precisa melhorar as tuas vendas. E eu falo assim para ele, mas você não pode fazer isso. Celso, eu só estou mandando uma informação. Sim, mas eu estava no churrasco, eu estava com a minha família. E quando eu peguei o celular e você me mandou uma informação, que aquilo tirou o meu sossego. Bota ele para o trabalho de volta. Eu voltei para o trabalho dentro do churrasco. Mentalmente ele pôs o cara não, no mentalmente trabalho. Eu estou trabalhando. Exatamente. Né? Isso é um cuidado, isso é cuidar do outro. Né? Celso, eu vou resgatar um ponto que eu marquei aqui para te falar, e a gente vai conversando e vai deixando para lá, que vai ser uma dica para eles, que é a dica do feedback, porque você tá certo quando você ressalta tanto a importância do reconhecimento. Então, eu vou dar uma dica do feedback, e se você me permite, eu vou dizer para você sobre como o líder deve parar, deve perceber essas atitudes aí. Se eu tivesse com o teu amigo, teu cliente aqui agora, eu diria para ele o seguinte: é necessário, não é importante, é necessário o líder aprender agora a avaliar o trabalho do outro pelo que ele é capaz de entregar e não pela quantidade de horas trabalhadas. Então, eu vou repetir isso, porque isso é extremamente importante. Já passou-se a era de produção. Nós ainda vivemos numa ansiedade industrial de escala. Só que agora a nossa escala está mirada para a produtividade humana. Então, eu trato o meu colaborador, e isso, para quem está ouvindo, não é um julgamento, e nem é uma suposição, isso é fato. Porque nós aprendemos isso lá atrás, lá no passado, nós fomos ensinados a ver assim. Eu trato o meu colaborador como uma máquina capaz de produzir. E tudo bem, porque cada pessoa que você contrata tem, em média, 9 horas para te entregar de trabalho por dia. 9 horas. Então, a sua divisão de tarefas, ela tem que ser direcionada para uma produção de entrega para 9 horas de trabalho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer e aí vai para não um plano de ação para a NR01, mas que vai ser percebida ao longo de todas as exigências da NR01, que é olha para o seu trabalho. Porque tem uma parte da pesquisa da NR01 de investigação que vai fazer com que você tenha que definir o risco da função, correto? Perfeito. O risco incutido, invisível da função é o risco das horas que precisa ser colocada para fazer a entrega. Então, por exemplo, você quer que a pessoa reponha a prateleira de um supermercado. Quantas horas ela vai usar naquele dia para repor 20 prateleiras? Para você, líder, é só pegar a lata de massa de tomate e colocar na prateleira. Mas, na verdade, ele tem que ir lá, localizar no estoque, pegar, abrir a caixa,
trazer na frente e colocar quanto tempo leva isso e qual o desgaste que ele está tendo para pegar do estoque e colocar. Então, você, líder, vai pensar só, mas ele não pode pegar essa caixa? Não é uma questão de pegar a caixa, é a questão que você está exigindo. Quantas horas ele tem que entregar e ele está fazendo o esforço que lhe é capaz, mas ele não dá conta de preencher, por exemplo, 20 prateleiras. Só que o dia que ele preenche 25, você não fala oi, obrigada, hein? Você fez mais do que eu esperava. E o dia que ele faz 10, você fala, porra, você não conseguiu fazer? Mas o que aconteceu na loja naquele dia que tinha potencial para entregar 25, você pediu 20 e ele entregou 10? Então, você consegue entender que a NR01 vai te obrigar a pensar no teu trabalho de um jeito que você não pensa. E essa geração nova, ela está acostumada a ter sucesso imediato. Sim. Então, agora, dando um outro ponto. Essa geração, ela joga um videogame e ela fica cada vez mais expert. Então, ela passou daquele ponto rápido. Ela quer o próximo. O carinha que agora sabe jogar videogame, aprendeu um prazer rápido e que está abastecendo a sua prateleira, quando ele percebe que ele pode fazer 25, ele não ganhou nada em troca, a mais do que ele fez, ele começa a falar, por que eu vou entregar 25? Sou cobrado para 20. Aí ele faz 20. No dia que ele fez 10, que ele superou um super problema dentro da loja, ajudou um cliente que estava em cadeira de roda a comprar, a passar no caixa, a entrar no carro, a carregar o carro, você não elogiou. Aí ele olha e fala assim, é isso? No dia seguinte ele entrega 15. No outro dia ele entrega 10. Aí você fala, esse cara não serve para trabalhar comigo, mas ele era tão bom. Agora você dá a demissão para ele e o cara vai embora pensando assim, cara, eu fiz tudo o que eu podia. Então, e ele não foi reconhecido. Então, olha só, ausência de feedback, ausência de percepção de autonomia do liderado de trabalhar e se comportar naquele ambiente e a ausência do líder de entender o que ele está pedindo. Ele não faz. Há quanto tempo o dono de um supermercado não abastece uma prateleira? Como que será que é abastecer? Mas eu fiz tudo, eu automatizei tudo, mas era na tua geração. Sim. Era teu modo de fazer. Aí, Celso, o que eu quero te dizer? Existe um feedback que é o seu joinha que mudaria tudo. E você tem uma frase que eu te pedi a permissão de colocar no meu livro, lembra disso? Eu vou falar o nome do capítulo do livro e você fala a frase. Você lembra dela? Lembro. Então tá. É a síndrome, né? Isso. Então, existe uma coisa que é simples ele fazer. Ele pode, e eu vou ensinar isso no livro, tá lá no livro já. Que é uma dica bem simplesinha de um feedback que até meu filho aprendeu e juro para você, quando ele quer ter DR de mãe e filho, ele vem com esse uso aí para mim, eu dou risada, criei um pequeno monstro. É o que eu chamo de que bom, que pena, que tal. Que bom, Celso, que eu estou aqui com você, que bom que você me convidou para estar aqui, para fazer esse podcast com você. Que pena, Celso, que aqui não tem um biscoitinho para a gente comer, que pena que a picanha não foi servida. E que tal no próximo podcast que você me convidar, a gente ter aqui comes e bebes na mesa? Perfeito. O que você está fazendo? Não é verdade, tá, Celso? Foi só um exemplo. Não dá para falar e comer, mal dá para beber. Olha só, Celso, quando você falou que com bom... certeza a tangerina da próstata já vai preparada. Eu imagino. O estudo tangerina, eles são rápidos. O Sandro né? Sandro o Sandro é rápido. O espaço já é maravilhoso. Com certeza. E ele está dizendo que vai melhorar mais ainda. Eu tenho até medo disso, porque isso vem com uma conta depois, né, Celso? Pode ter certeza, viu? Mas como eu estava dizendo para você, por que o que bom? O que bom eu aprendi, estudando neurociência, que a gente precisa ter um hormônio da alegria, do prazer aberto para entender as nossas sinapses. Perfeito. Então, o que eu percebi? Que a gente precisa começar a falar com uma pessoa fazendo um elogio. Que bom! E tem que ser um elogio sincero e verdadeiro. Como diria o meu bom e velho amigo Dale Carnegie, quando ele escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, tem que ser um elogio verdadeiro e sincero. Então, que bom! O que pena é a forma de você dizer para aquela pessoa como você está se sentindo a partir de algo que ela fez.
E não pode ser pessoal. Olha, que pena que você está mal-humorado, que pena. Porque no trabalho, o que importa é o que a pessoa te entrega. Perfeitamente. É isso. É isso E aí. você tem que cuidar para cobrar dele o que ele está te entregando. Então, que pena que você não conseguiu repor todas as prateleiras antes das 6 horas. Que tal você me contar o que aconteceu? Ou então você começa, que bom que você faz parte da nossa time, eu sei que você é capaz de fazer muito mais do que você tem feito, por isso que eu estou aqui conversando com você, que me interessa o seu trabalho. Que pena que hoje, ou que pena que ontem, não muito além disso, você não conseguiu fazer o que foi te demandado e eu não consigo entender por quê. Então, nesse momento, que tal você me contar? Ou se você já sabe por que ele não fez, poxa, eu queria que você soubesse como eu me senti quando eu vi que você não conseguiu preencher todas as prateleiras porque você ficou com o celular. E você sabe que na empresa não é para usar, na hora do trabalho não é para usar o seu celular. Que tal você deixar o seu celular dentro da mochila? Porque, do contrário, eu vou ter que tomar algumas outras providências, porque não está dentro da política. Que pena, um elogio sincero e verdadeiro. Você abriu a mente da pessoa para ela ouvir algo legal e ela não está preparada para um elogio quando ela vai ser chamada a atenção. O que pena, ela baixa a guarda e fala: puxa, ele é tão legal comigo, olha como ele me vê positivo e eu estou fazendo isso para ele. E o que tal é trabalhar junto uma solução? Você não leva mais que 10 minutos para fazer isso. Que maravilha. Que bom, que pena e que tal. Que bom, que E pena, isso, que tal. e isso, Celso, serve como reconhecimento. Então, imagina os teus líderes ensinando outros líderes, ensinando o grupo a praticar isso. Você tem ideia como o ambiente deixa de ser tóxico? É isso aí. E você não alimenta a síndrome, né? É o joinha. É. E aí, Celso, eu queria que você, agora eu vou te pedir, queria que você contasse para eles, porque a partir disso vem o que você sempre fala. No meu livro, a gente chama a epidemia do tanto faz quanto fez. Não importa o que eu faço e o quanto eu faço, dá na isso mesma. aí. Mas você tem uma outra frase, você lembra dela? A síndrome do tanto faz, né? Eu tenho batido muito nessa tecla dentro do varejo, porque eu vejo as pessoas entrando na empresa com muito gás. Eu não tenho presenciado, por exemplo, eu não me lembro nenhum case para te contar de um RH que tenha contratado pessoas ruins. Eu só vejo contratar pessoas boas. E eu vejo essas pessoas boas sendo demitidas logo em seguida, depois de um certo tempo. E eu tenho perguntado o porquê disso. E aí eu trabalho essa ideia da síndrome do tanto faz. Porque quando eu era bom, nada acontecia comigo. Quando eu deixei de ser bom, mas deixar de ser bom não é ser ruim. Eu só não fiz aquele algo mais que eu estava fazendo. Por quê? Porque não teve a valorização. Então eu descubro que não faz diferença eu ser o melhor ou não ser o melhor. E aí automaticamente eu faço... E isso me preocupa bastante, porque quando eu vejo um profissional fazendo a manutenção do emprego, isso é muito triste. É muito triste para a empresa, que ela não vai ter resultado com isso, mas é mais triste ainda para o profissional. Porque a manutenção do emprego diz que ele vai ficar na mesmice. Sim. Né? Quando eu falo assim para as operadoras, filha, você nunca vai ganhar 15 mil reais por mês, eu estou falando como operadora. Mas a empresa precisa mostrar para ela que existe um caminho. E para isso eu tenho que deixar de ser operadora. E para deixar de ser operadora, eu tenho que ser a melhor operadora. Mas quando eu sou a melhor operadora, o que acontece comigo? Nada. E quando eu deixo de ser a melhor operadora? Nada. Então ela deixa de trilhar um caminho dentro da empresa também. Ela fala assim, eu não vou... E eu gosto muito de trabalhar o exemplo, né? Eu falo muito assim, eu sou agulha, eu sou um líder, eu sou agulha e a minha equipe é linha. Verdade. Eles estão indo atrás da agulha. Aonde a agulha vai, a linha vai atrás. E aí eu como agulha, eu preciso me perguntar, para que lado eu estou indo? Eu estou indo para baixo ou estou indo para cima? Você sabe que nas consultorias da Armelin, a gente tem uma massa, a gente trabalha com nossos clientes. Quando você vai fazer um diagnóstico na empresa, eu trato a empresa dele como se fosse um avião. Uau! Ou seja, a primeira coisa que eu quero saber é se o avião está com o bico para cima ou o bico para baixo. Perfeito.
A altura é o quanto ele conquistou. Trabalhou 50 Relativo. anos, ele está É. milionário. Cara, você está milionário, mas o bico está para baixo. Você só não vai cair agora, mas Sim. em algum momento você vai colidir. Às vezes eu vejo a empresa, ela está desestruturada, mas o bico está para cima. Ela está vendendo muito, ela está ganhando dinheiro, ela está faltando processo, está faltando organizar. E isso tudo enriquece a cultura da empresa quando você olha para isso. E aí o profissional que está lá dentro, ele começa a olhar para a empresa e fala assim, eu estou numa empresa que se eu der o meu melhor, eu vou crescer junto com ela. O problema é que a falta do reconhecimento, ela estimula a falta de encantamento. Né? Então, assim, eu não me sinto encantado em trabalhar mais na empresa. E por quê? Porque eu preciso disso. É um ser humano, é o que você falou. Né? Falando de neurociência, eu preciso desse estímulo. E E quando Celso, você não tem isso... Eu queria pegar um gancho que você falou, que eu acho muito legal. Eu sou muito observador. Aquele Snoopy, sabe o desenho do Snoopy? sim, Que ele fica lá num pier, lá com a varinha de pescar, sim. né? Aí um amigo chegou para ele e falou assim, estou muito chateado com você, porque eu liguei para você ontem e você não me atendeu. Ele falou assim, puxa aquela vida, mas das outras 500 vezes que você ligou e eu atendi, você não falou que você ficou feliz comigo. Verdade. Então, assim, essa sinceridade, ela é importante. Essa Né? constância. Essa constância, É. né? E você estava falando, e eu estava aqui tentando me lembrar o valor. Lembra que eu falei da pesquisa da Gallup? Sim. E se eu te disser que esse desengajamento da força de trabalho afeta até o governo? Coisa louca, né? Então, nessa pesquisa que a Gallup fez em 2005, se percebeu, eu não vou me lembrar, eu não vou garantir o número que eu vou dizer aqui para você, mas para você ter ideia, me parece que, dando um exemplo, na Inglaterra se perdeu 32 bilhões de libras. Cara, é dinheiro, hein? Caraca. Eu posso estar errada ou eu posso estar errando o país, porque Tá. faz tempo que eu não visito essa pesquisa. Mas eu posso te dizer que agora, na pesquisa que eles fizeram em 2024, eles chegaram à conclusão de que as empresas, assim como governos, deixam de faturar, em média, 27% do que eles poderiam faturar por causa dessa mão de obra. Então, se a gente fizer um paralelo e pensar o seguinte, tá bom, eu vou ter um custo para me adaptar à NR 01. Mas se isso que o Celso está trazendo e a Andrea está discutindo, melhorar a performance da minha liderança, esse dinheiro que eu vejo sair, ele pode voltar? Pode. Mas eu vou Perfeito. investir nas pessoas que não estão investindo na minha empresa? Então, prepara a sua folha de rescisão e demite. Ué, Isso aí. você vai... Não tem uma coisa que eu sempre falo para as empresas que eu trabalho. Você pegou esse profissional inteiro do mercado. Se ele não está funcionando na tua empresa e você só olha para ele, está pegando o ranço dele e está chamando a atenção, demite, porque você não tem o direito de devolver uma pessoa para o mercado que não tem a força moral de autoestima para procurar o próximo emprego. Ah, mas essa pessoa tá me atrapalhando, mas você tem sentimento vingativo? Não, imagina, eu sou uma boa pessoa. Você é religioso? Sou, imagina, eu estou na igreja todo domingo, todo sábado. Então, mas dentro da tua empresa, você está prejudicando uma pessoa sem saber. Porque você está prejudicando sendo inocente, eu entendo isso. Só que agora não é mais, porque agora eu te contei. Então, você vai lá e demite essa pessoa. Seja rápido para demitir e devagar e lento para contratar. Contrate buscando quem você quer. Mas aquela pessoa que você não manteria mais na tua empresa, demite. Ah, eu vou investir em NR01 para a menina do caixa que quer ganhar 15 milhões, ela sabe que não vai ganhar e vou deixar ela lá. O que ela está te trazendo de bom? Os clientes que passam no caixa dela ficam felizes? Ela é mais rápida? Você pode ajudar ou incentivar ela a ser melhor em outras situações dentro da empresa? Posso. Então, invista. Ah, mas eu não tenho nada melhor para passar para ela. Eu não tenho nenhum outro cargo, eu não tenho plano de carreira no meu mercado. Mas deixa eu te contar uma coisa. O que é pior? O que é pior?
Você não preparar alguém que sai do teu negócio e vai ser útil e lindamente tendo progresso em outro lugar e deixando lá um ambiente todo estruturado, todo organizado para a próxima que entrar, ou você desestimular essa pessoa, fazer ela murchar lá dentro, matar ela dentro da tua empresa e depois ela te entregar cada dia menos. Porque olha só, essa caixa que não vai ganhar 15 aí, mas pode ganhar 15 em outro lugar, quando ela deixar o caixa, a posição para outro, esse caixa não é mais aquele antes dela chegar. Por quê? Porque ela passou a deixar os clientes felizes, o caixa organizado. Quem aprender a trabalhar no lugar dela vai ter que levar desse nível para cima. Então, o reconhecimento, a valorização, saber o quanto a tua empresa pode dar, saber o quanto a tua empresa não pode dar, tudo isso vai te ajudar a ter uma empresa mais lucrativa. Se ela não perder, ela já está ganhando. Então, eu acho que a NR01, o que me incomoda é a forma com que o governo colocou para a gente aplicar. E que bom que ele deu um prazo maior, porque nem o legislador da lei está preparado para aplicar a própria lei. Mas ele trouxe um gatilho positivo. A gente pode mais. A gente pode deixar de perder dinheiro, a gente pode deixar de perder cultura, a gente pode ser mais altamente eficiente e melhor para os nossos clientes, melhorando a vida dos nossos colaboradores e impactando a vida deles em casa. E aí sim, talvez eu não tenha tanto retrabalho e comece com aquele dinheiro que eu uso para o retrabalho aplicar para melhorar o ambiente dentro da minha empresa. Aí a gente... Imagina onde que essa empresa vai com esse avião, Celso? É isso aí. Além das nuvens. Perfeitamente. E esse é o recado que a gente queria passar para as pessoas pensarem um pouquinho sobre a NR1. Eu tenho um exemplo aqui para a gente fechar esse módulo. Se vocês procurarem lá no YouTube da vida, aí vocês vão ver alguns vídeos. Por exemplo, quando foi implantado, né, a lei do cinto de segurança. Né? Se eu não me engano, acho que era o Paulo Maluf na época. E os debates que surgiram, porque era um absurdo. Né? O cinto de segurança, você vai dirigir amarrado, isso vai atrapalhar, você não tem mobilidade e tal. Mas alguém falou assim, pensa um pouco no benefício que isso pode trazer. Vamos ver o lado positivo disso, né? E vamos trabalhar isso, né? E tanto é que nós tivemos aí muitas vidas, né, que foram salvas por estar usando esse equipamento. Mas, no primeiro momento, ela parecia ser alguma coisa que era impossível de se trabalhar, de aplicar e tal. Andréa, que maravilha, viu? Eu fiquei super feliz, você vai estar super convidada para nós continuarmos essa nossa conversa. Olha, parece que não, mas foi 1h30 já de podcast, né? E teríamos mais um dia para falar sobre esses assuntos. Andréa, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que o público da Armelim aí vai adorar, vão ter muitos comentários no nosso podcast. E eu quero que vocês comentem mesmo e façam os seus questionamentos, dúvidas. A Andréa vai estar com a gente, se precisar, ela vai estar respondendo individualmente o que vocês precisarem. Sim. E é bom vocês saberem o nível de profissionalismo que nós temos aí nesse mercado, que pode ajudar a tua empresa através dessa mentoria aí. André, que recado você daria para o nosso público aí para a gente finalizar esse podcast? Puxa, Celso, eu estou muito feliz, estou muito emocionada mesmo de estar aqui com você. E sabe, o que me ocorre é a gente fechar, é deixar uma frase que eu trouxe várias frases aqui para passar para vocês, mas eu vou me fazer uso do Mahatma Gandhi, que foi uma referência de paz, né? Em equilibrar conflitos de interesse, que nesse momento esse tema que você está trazendo vai ter um conflito de interesse no mercado. Então, eu vou te dizer o seguinte, a melhor maneira da gente se encontrar é a gente se perder no serviço do outro. Então, eu espero que a tua audiência não foque no negativo de ter que aplicar a NR01. Exatamente. Mas foque no positivo de dizer o seguinte, e se eu transformasse um pedaço da minha empresa
num trabalho social. Se eu fizesse a minha parte, se uma parte daquilo que eu ganho na minha empresa eu investisse na minha família, e a sua família é a pessoa que trabalha no teu ambiente. Se você não precisa resolver o problema da humanidade, mas se você for uma empresa humana que se preocupa com a qualidade de vida do outro, o outro vai florescer no teu espaço. Esse dinheiro vem. Ah, mas e se não vier? Não tenha medo de demitir. Demite. Qual o problema de demitir? Só que, na hora de contratar, contrate com mais consciência. Porque a pessoa que perdeu o trabalho de um lugar que ela fala, nossa, eu deveria ter ficado, ela vai repensar 3 vezes no que ela vai fazer no próximo. E quem está vai pensar, não gostaria de ser essa pessoa, então melhora. Então, eu acho que é como você mencionou do cinto de segurança, que eu fui salva pelo cinto de segurança. Nesse acidente que eu tive, foi por usar o cinto de segurança. Então, se você salvasse a maior parte financeira do teu negócio, do lucro do teu negócio, se perdendo no outro. Então, olha para o outro, faz para o outro, seja para o outro o líder que você gostaria que fosse para você. Procura no outro a produtividade que você gostaria de entregar sem tirar do outro o direito dele conviver em família, dele ter hobby, dele ter qualidade de vida. Faça florescer a cultura da mentalidade saudável. E eu tenho certeza que o seu caixa vai ser mais abundante, o seu lucro vai ser maior, a tua rentabilidade vai aparecer. Investe no que faz o investimento render, e o humano faz o investimento render. Que maravilha, pessoal. Eu falei que ia ser diferenciado, né? Eu acho que está dado o recado. Nos encontramos no próximo podcast e eu faço questão já de avisá-los. Vou trazer novamente a Andréia para falar de um tema importantíssimo, falar sobre os livros que ela tem lançado. Ai, que legal. Aguardo você no próximo podcast. Um grande abraço. Beijo no coração.